Pessoal, então eu vou fazer um vídeo aqui com o gabarito da segunda prova que eu passei para vocês. A primeira questão, ela dizia o seguinte: escreva uma rotina em Python chamada resto, que receba como parâmetro dois números inteiros, A e B, e retorne o resto da divisão inteira de A por B. Desse enunciado, antes de continuar, a pessoa deveria saber que eu estou pedindo para escrever uma rotina, então def, o nome da rotina se chama resto, e essa rotina ela recebe dois parâmetros, A e B. Teve gente que não entendeu o que é uma rotina que recebe parâmetro, eu fiquei meio alarmado, tá? Esse aluno que não sabe que uma rotina que recebe parâmetro, ele não pode ser aprovado na disciplina, ele tem que estudar mais. Então, essa rotina, ela tem que retornar o resto da divisão inteira. Então, a pessoa tem que saber, olha, essa rotina vai dar um return alguma coisa. Ela vai retornar um valor aqui, vai calcular o resto da divisão inteira. Então, vamos dizer que a minha variável se chama valor aqui. Ela vai trabalhar com valor, recebe, blá, 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 e vai dar um return no final desse valor. Tá? Então, isso aí é o básico, tá? Que a rotina se chama resto e vai retornar alguma coisa. Recebe dois parâmetros A e B e vai retornar alguma coisa. É o básico. Aí eu disse, importante, porque para implementar esta rotina, é proibido usar os operadores resto da divisão inteira e o próprio operador divisão inteira. Sugestão, use o operador de subtração. Por que isso? Porque o Python já tem o operador resto da divisão inteira. Se a pessoa fosse usar o operador resto da divisão inteira, ficaria trivial o programa, que seria assim, ó, return A%B. Pronto, já está pronto, porque já tem o operador que é o resto da divisão inteira. Mas eu não quero que use nem esse operador, nem o próprio operador de divisão inteira. E aí eu sugiro usar o operador de subtração. Aí, lembrando para vocês que essa aqui não é uma disciplina de programação Python, tá? É uma disciplina de introdução à informática, que um dos objetivos é saber se o aluno vai ter a compreensão suficiente para fazer código, entender lógica, codificar pequenos problemas, entender um problema e escrever um algoritmo. Então, a ideia é essa. Então, a pessoa então tem que entender que é um desafio que foi colocado, que ele tem que usar um operador de subtração para achar um resto entre dois números. Ora, se o cara quer fazer assim, olha, qual é o resto da divisão de 11 dividido por 3? Poxa, 11 dividido por 3, dividendo é 11, divisor é 3, o quociente é 3, né? 3 vezes 3, 9, e o resto é 2, certo? O resto da divisão inteira de 11 por 3 é 2. E se a pessoa lembrar de primeiro grau, que estudou primário, ensino secundário, vai lembrar que a divisão nada mais é do que subtrações sucessivas. 11 menos 3 dá 8. Menos 3 dá 5. Menos 3 dá 2. Não consigo mais subtrair, porque se eu subtrair 2 de 3 dá um número negativo. Esse é o resto, certo? Eu tirei 3 vezes, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, isso é o quociente. E o resto está aqui, é 2. Então, se a gente pegar o A e subtrai do B, pega o resultado, dá para subtrair ainda? Subtrai de novo o A do B. Dá para subtrair? Vai fazendo isso até o momento que não dá mais para subtrair. Esse é o resto. Tá? Agora eu queria mostrar para vocês como é que ficaria esse problema codificado em Python. Vou abrir aqui o idle, vou botar ele aqui no canto, certo? Então, para o exemplo que a gente pensou aqui, o A seria o 11, né? E o B seria o 3. 11 dividido por 3 dá 3 e o resto é 2. Então, o resto é 2. Então, assim, como é que seria esse algoritmo? Seria assim, se o A for maior ou igual ao B, dá para subtrair o B do A. Olha só, faz o seguinte, o A recebe o A menos B. Ou seja, o A era 11, vira 8. Certo? O A virou 8. Aí o A é maior ou igual a B? É, né? É 8 e o B é 3, então A recebe
A menos B, certo? O A vai virar 5. Aí ele pergunta, o A é maior ou igual a B? É, né? Então faz A igual a menos B. Deixa eu repetir aqui. Agora o A é 2. Aí ele pergunta assim, o A é maior ou igual a B? Não, não dá mais para subtrair o B. Então é o resto. Essa é a rotina. Olha só. Def, resto, vou fazer direto aqui, né? Nem vou abrir ali o editor que a gente tem no Python. Vou fazer aqui mesmo. Def, resto, A, vírgula B. O que eu queria, o principal que eu queria que vocês exercitassem com esse problema era o uso do while, o enquanto. Porque enquanto dava para subtrair, ele fez a subtração. Olha só, enquanto o A for maior ou igual a B, o A é maior ou igual a B, então faz A, recebe A menos B. Então ele vai fazendo isso, até o momento que ele não consegue mais, esse momento aqui, que deu 2. O A passa a não ser maior ou igual a B, não dá mais para subtrair, então é o resto. Então agora ele simplesmente dá o return nesse valor A aqui, que ele foi subtraindo. Será que isso aqui está funcionando? Vamos ver quanto dá o resto de 11,3. Dá 2. Quanto é o resto de 12,3? Tem que dar 0, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4, é o quociente, e o resto é 0. Deu 0. Por quê? Porque ele pegou, subtraiu, ele viu assim, olha, o A era 12, aí o B é 3. Aí ele pergunta, é maior ou igual a B? É. Aí ele subtraiu e atribuiu para o A. Então o A passou a ser 8. 9, desculpa, 12 menos 3, 9. Passou a ser 9. É maior ou igual a 3? É. Subtrai de novo, ficou 6. É maior ou igual a B? É. Subtrai de novo, virou 3. É maior ou igual a B? É, porque 3 é igual a 3, né? Então ele faz a última subtração, vira 0. Então a gente tem a primeira solução, a solução do primeiro exercício, é um exercício que visa saber se você sabe escrever uma rotina, que recebe parâmetro, que retorna um valor, se sabe usar o while e se sabe raciocinar em termos de um algoritmo, que é para obter o resto da divisão inteira fazendo subtrações. Vou passar agora para o segundo exercício. A questão número 2, ela dizia o seguinte: dados 3 valores numéricos, fazer uma rotina chamada triângulo, que imprima a informação se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Essa rotina, ela tem uma diferença da rotina do exercício anterior, que a ideia não é retornar um valor, ela não vai dar um return, ela vai imprimir, certo? Se esses lados que a gente vai passar como parâmetro puderem ser lados de um triângulo, a rotina deve imprimir também informando se eles compõem um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, conforme as regras abaixo, né? Então a regra A, ela é a regra que diz se os lados passados podem ser de um triângulo, que precisa respeitar a seguinte regra: se cada lado testado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se não for isso, não é triângulo. Agora, se for triângulo, aí ele testaria as regras B, C e D, né? Vai ser equilátero se todos os lados forem iguais, vai ser isósceles se tiver dois lados iguais, e escaleno se todos os lados forem diferentes. Bom, aí aqui tem uns exemplos que eu passei. A primeira coisa que também eu queria que vocês olhassem nesse exercício era a questão de também uma rotina que recebe 3 parâmetros. E novamente, vou fazer a mesma queixa que eu fiz no exercício anterior. Teve colegas que não entenderam que precisa ser uma rotina que recebe 3 parâmetros, que a gente podia chamar Avaí, Figueirense, Criciúma, mas conforme a gente exercitou várias vezes nas nossas aulas, vou chamar de lado 1, lado 2, lado 3. Não é um bom nome para parâmetro que vai receber o tamanho dos lados. Então a pessoa vai entender que é o básico, escrever def, triângulo e os 3 parâmetros que ele vai trabalhar. Para mim, esse era até o exercício mais fácil da prova, tá? Porque a primeira questão é um if, que ele vai ver se é triângulo ou não é triângulo. E será triângulo
se os três lados respeitarem esta regra aqui, a regra A, né? A regra... Então vamos lá, se o lado 1 for maior ou igual ao lado 2 somado com o lado 3, já não é o triângulo, porque já não está respeitando, olha, cada lado testado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, se não for menor, já não é triângulo. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ver se o lado 1 é maior ou igual ao lado 2 e lado 3, e vou botar assim, ou se uma dessas condições, lembrem que o ou é assim, basta uma ser verdadeira, o or, né? Basta uma ser verdadeira que o teste é verdadeiro, certo? Então, se uma delas for verdadeira, esse cara aqui já pode dar um print, não é triângulo, tá? Então, vamos lá, não é triângulo. Copiar daqui. Se o lado 1 for maior ou igual ao lado 2 mais lado 3, não é triângulo. Ou se o lado 2 for maior ou igual ao lado 1, aqui está errado, lado 1 mais lado 3, não é triângulo. Ou se o lado 3 for maior ou igual ao lado 1 mais lado 2, não é triângulo. Basta uma delas ser verdadeira. Pessoal, eu recomendo, nesse caso não precisa, mas quando é assim, eu recomendo que se coloque parênteses, que facilita a visualização do programador. Aqui, ó. Esse parênteses aqui é totalmente opcional, mas eu acho que fica mais claro aqui, ó. Lado 1 é maior ou igual a lado 2 mais lado 3, aí bota um parênteses. Ou lado 2 é maior ou igual a lado 1 mais lado 3, também entre parênteses, para mim facilita muito o entendimento, tá? Então, se não é triângulo, termina essa rotina. Agora, se não, então vamos lá, else. Se não, agora eu vou testar se é equilátero, isósceles ou escaleno. Então vou botar um outro if. Vocês sabem que existe o elif. E aí, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou resolvendo da minha forma. Existem outras soluções possíveis, tá? Eu estou fazendo da minha forma. Desde que esteja correta e seja eficiente, a questão vai ganhar os 2 pontos que merece, né? Então, é triângulo. Aí eu vou testar se os 3 lados são iguais. Aí seria até mais fácil, olha só. Se o lado 1 for igual ao lado 2 e... Se o lado 1 é igual ao lado 2 e o lado 2 for igual ao lado 3, o lado 1 é igual ao lado 2 e o lado 2 é igual ao lado 3, é equilátero. Não precisaria nem testar se o lado 1 é igual ao lado 3, né? Mas se alguém testou, não teria problema, tá? Novamente eu vou botar um parênteses aqui, ó, que não é obrigado, é opcional, mas para mim fica mais claro, ó, lado 1 é igual ao lado 2 e lado 2 é igual ao lado 3. Agora eu botei um e, porque é obrigado as duas condições ocorrerem para ser um triângulo equilátero, o lado 1 ser igual ao lado 2 e o lado 2 ser igual ao lado 3. Então, nesse caso, tem que dar um print triângulo equilátero. Vou copiar aqui, tá? Bom, se é equilátero, ele termina o programa. Se não, else. Falta testar se é um triângulo isósceles ou escaleno. Então, else, aí if, então vamos colocar aqui um elif, né? E para ser um triângulo isósceles, ele tem que ter 2 lados iguais. A gente já viu que não é equilátero, então vamos testar se lado 1 é igual a lado 2, já tem 2 lados iguais, ou lado 1 é igual ao lado 3, tem 2 lados iguais, ou lado 2 igual ao lado 3. Se a gente tiver essa condição de ter 2 lados iguais, seria então um triângulo, vamos dar o print aqui, um print de triângulo isósceles. Isósceles, certo? Novamente eu recomendo, não é obrigado, mas eu recomendo fortemente que se coloque parênteses, porque fica muito mais claro para o programador
quando as condições são separadas por parênteses. Eu não sei se vocês sentem isso, é que eu vejo quando bato os olhos, lado 1 é igual ao lado 2, ou lado 1 é igual ao lado 3, ou lado 2 é igual ao lado 3, então tem dois lados iguais, então é isósceles. Agora, se isso não ocorrer, else já é um triângulo escaleno. Se vocês quiserem, poderia até botar o teste que lado 1 é diferente do lado 2, e o lado 1 é diferente do lado 3, e o lado 2 é diferente do lado 3, então é escaleno. Mas não há essa necessidade porque a gente já viu que é um triângulo e ele não é equilátero nem isósceles, então já dá para dar direto o print e informar que é um triângulo escaleno. Deixa eu copiar aqui. Então é isso, pessoal. O exercício 2 exercitou bastante também a lógica, né? O uso de OR, AND, né? IF, ELSE. Então eu já dou a dica para quem for fazer a prova de recuperação comigo, que esse tipo de teste, esse tipo de exercício é fundamental, é básico. A pessoa saber usar um while, fazer uma condição de repetição, enquanto uma condição for verdadeira, repetir, compreender, saber fazer um uso do if, do else, do and, do or. Para mim é meio caminho andado saber isso. Não saber isso, para mim, é lamentável. O terceiro exercício é fazer uma rotina chamada múltiplos, que receba uma lista de valores numéricos e também retorne uma lista composta por números que não são, por números que são múltiplos de 3. Então, novamente, exercitar a ideia que a pessoa tem que fazer uma rotina, que vai receber, nesse caso, é um parâmetro só, uma lista de valores numéricos. Tá, eu vou chamá-la de lista, não é um bom nome para um parâmetro, que é uma lista, tá? E essa rotina, ela vai executar, e ela vai ter que retornar, tá aqui, ó, retorne, vai retornar uma lista de valores, vai retornar alguma coisa. Então, para mim isso aqui é básico, tá? Fazer uma rotina, tem o nome dela, os parâmetros que ela recebe e se ela retorna um valor, tá? É básico saber isso aí. Esse exercício, vários colegas acertaram, porque a gente fez exemplos parecidos em sala de aula, vários exemplos, né? Então a gente fazia assim, olha, se ela se chama lista, a gente tem que percorrer ela. A forma mais simples de percorrer a lista é usando aquele for, né? For elemento in lista. Então, essa variável que eu chamei de elemento, ela vai receber o primeiro elemento da lista, o segundo elemento da lista, o terceiro elemento da lista, o quarto, e assim por diante, todos os elementos da lista. Eu quero testar se esse elemento é múltiplo de 3. E então, vocês fizeram exercícios parecidos em sala de aula, que a gente fazia assim, ó, if elemento, resto da divisão inteira, olha aqui, ó, por 3, foi igual a 0, então significa que a gente vai pegar aquele elemento e ver se o resto da divisão inteira por 3 é 0. Se for, ele é múltiplo, né? 9 dividido por 3, o resto é 0. 12 dividido por 3, o resto é 0. Então, é isso que a gente quer fazer. Se esse elemento for múltiplo de 3, a gente quer inserir numa lista. Tá, então tinha faltado aqui no início criar uma lista vazia, né? Vou chamar assim, lista valores é igual uma lista vazia. Então, se esse elemento aqui for múltiplo de 3, a gente faz assim, lista valores ponto append. Eu nem exigia que a pessoa decorasse que tinha a palavra append, apesar que a gente fez tantas vezes, né? Teve alguém que botou inserir, botou um outro verbo ali em vez de append, mas eu entendi que a pessoa queria inserir na lista, né? Então, lista valores.append, o elemento. Então, percorre a lista, deixa eu botar um comentário aqui, ó. Percorre a lista procurando elementos múltiplos de 3 e, se encontrar, insere em uma outra lista.
Quando ele acaba de percorrer essa lista aqui, quando ele acaba de percorrer essa lista aqui, que ele vai percorrer, essa lista valores vai ter elementos que são múltiplos de 3. Então esse exercício já está pronto. Basicamente é isso. Vou agora para o exercício 4. Pessoal, o exercício 4 trata sobre escopo de variáveis. Eu dei uma aula para explicar este assunto. Ele tem no livro, ele tinha um vídeo que a pessoa... Poxa, eu pedi a aula do professor Montes, mas tem meus vídeos gravados, que eu esperava que os estudantes assistissem como material também de ajuda para estudar a disciplina. Então, a ideia de escopo de variável... Então, deixa eu ler o enunciado. Um programador inexperiente e que não assistia às aulas de introdução à informática e também não estudava, resolveu fazer uma rotina em Python que retornasse o número de dígitos entre 0 e 9 de uma string. Ele fez o programa abaixo, mas que não funciona. Ele esperava que voltasse 3, que a variável contador mostrasse o valor 3, mas sempre mostra 0. Aí eu pedi que corrigisse o programa de alguma forma para que esta rotina aqui, chamada contador dígitos, possa ser usada de forma correta. Então, qual era o problema? Olha só, aqui no programa principal, onde eu estou marcando aqui, ele tinha uma variável chamada contador. Contador igual a 0, e chama essa rotina contador dígitos, passando um string que tem assim, teste 1, 2, 3. E depois ele queria imprimir o valor dessa variável, contador, print, contador. Aí agora vamos olhar essa rotina aqui que ela faz. Ela recebe um string como parâmetro, tem uma variável chamada contador igual a 0, e ela percorre a string. Para cada caractere que está na string, ela vê se a letra está entre 0 e 9. Se estiver entre 0 e 9, ela incrementa esse contador mais igual a 1. Olha só, nesse exemplo aqui, o cara chamou teste 1, 2, 3. Então tem 3 caracteres que estão entre 0 e 9. Tem esse aqui, o 1, depois o 2 e depois 3. E o programador achava assim, poxa, na hora que ele vai imprimir 3. E sempre imprimia 0. Por quê? Porque ele cometeu um erro que está bem explicado, tá? Foi bem explicado em sala de aula. Expliquei, acho que até mais uma aula eu expliquei isso. Escopo de variáveis. Tem um vídeo que eu explico isso aí, material de apoio, tá? Tem no livro. Então, qual é a questão? É que se nessa rotina contador de dígito, que tem uma variável chamada contador, se eu chamasse aqui a variável de outro nome, fosse assim, Havaí mais igual a 0, esse programador iniciante, ninguém ia confundir, achar que esta variável que eu chamei aqui dentro de Havaí fosse a mesma daqui de fora, tá? Esse contador aqui de fora. Mas por acaso, deixa eu desfazer aqui, por acaso ela tem o mesmo nome, tá? Tem aqui, ó, tá alinhado errado, contador. Então, o programador iniciante acha que esse contador, essa variável chamada contador aqui de fora, é a mesma dessa daqui de dentro da rotina. Mas não, isso aqui é uma variável local. Esse contador, foi o que eu falei, se ela se chamasse Figueirense, Chapecoense, ninguém ia duvidar, mas como tem o mesmo nome, o programador acha que, olha, contador igual a 0, chamei isso aqui. Aí esse cara incrementa essa variável contador, vira 3, quando eu imprimir, vai imprimir 3. Errado! Vai imprimir 0, porque essa variável aqui que ele usou para contar não é a mesma daqui. Então, para resolver esse problema, até teve colegas que deu um return aqui, deu um return na variável, e aqui chamou, e fez assim, ó, contador, recebe. Então, o que essa rotina retorna, ele atribuía para a variável contador dele e depois imprimia. Isso funciona, tá? Então, eu dei correto quem fez assim. Mas tinha uma solução... Ah, desculpa, faltou dizer que ele tinha que dar um return contador aqui, né? Return contador, e funcionava. Mas o que eu fiz... eu fiz esse exercício pensando assim, poxa, quem estudou, quem vem na aula, sabe que basta botar assim, global contador. Porque agora a gente está informando dentro da rotina que essa variável aqui que se chama contador é a mesma daqui de fora. Então, essa era a solução que eu estava esperando que se escrevessem, desculpa, aqui em cima, global contador. Pronto, resolveu o problema. Agora, se alguém fez, por exemplo,
aqui dando um return contador, e aqui fizesse assim, contador recebe contador dígito. Também funciona, porque a rotina retorna um valor, o valor que ela retorna é atribuído para essa variável e ele imprime. Então, são duas formas diferentes de se resolver esse exercício 4. Vou agora para o exercício 5. O exercício 5 é um exercício puramente de lógica, porque depois, para codificar em Python, ele é muito simples. É um exercício que eu peguei de um livro de introdução à informática. Eu peguei, escrevi ipsis literis, do jeito que estava lá no livro, eu copiei e passei para vocês. Olha só, uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse-lhe que pagaria qualquer preço. O monge perguntou à rainha se o pagamento poderia ser com grãos de trigo, dispostos em um tabuleiro de xadrez, de tal forma que o primeiro quadrado, né, o primeiro quadro do xadrez contivesse um grão e os quadros subsequentes o dobro do anterior. A rainha concordou sem se dar conta que seria impossível efetuar o pagamento, porque é um crescimento exponencial. Aí o exercício diz o seguinte: faça um trecho de programa em Python para calcular o total de grãos que o monge esperava receber. Eu botei aqui para lembrar que um tabuleiro de xadrez tem 8 colunas e 8 linhas, né? Um quadrado, né? Então, 8 vezes 8 tem 64 quadros, né? Que tem 64 quadradinhos. Um tabuleiro de damas, um tabuleiro de xadrez. Então, o indivíduo lá, a rainha, né, na verdade, ela ia botar um grãozinho no primeiro quadrado. No segundo, ela ia dobrar, botar 2. No terceiro, ela ia dobrar de novo, botar 4. E assim por diante. Isso é um crescimento exponencial. É um crescimento exponencial que é 2 elevado a n, onde o n, então vamos lá, 2 elevado a n, onde o n começa com 0, 1, 2, 3, 4, até 63, porque ele vai de 0, eles são 64 quadrados, né? O primeiro é 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1. O segundo, 2 elevado a 1 igual a 2, e assim por diante. Então, são 64 quadradinhos de 2 elevado a n. Então, esse código em Python fica assim, olha. Por exemplo, for i in range 64, vou tirar aqui esse negrito. For i in range 64, aí tem um detalhe que teve gente que não percebeu esse detalhe, que é o seguinte: tem que ir acumulando. O monge, ele queria todos os grãos de trigo. Ele quer 1 grão de trigo do primeiro quadrado, mais 2 grãos de trigo do segundo quadrado, mais 4. Então não é 2. Teve um colega que botou como resposta 2 elevado a 64. Não é. É o somatório. Tá? É o somatório. Então, alguma coisa assim, ó, soma igual a 0 e depois for in range 64, deixa eu apagar isso aqui que está me atrapalhando. For in range 64, soma, recebe soma, mais 2 elevado a i. E é isso, o trecho do código é esse. Essa variável soma, ela vai acumulando. Então, até vocês devem saber quando tem assim, soma igual a soma mais, uma forma de fazer assim, soma mais igual, né? Soma mais igual a 2 elevado a i. Certo? Então, o i vale 0, então ele primeiro faz 2 elevado a 0, que é o primeiro quadradinho tinha 1 grão, né? 2 elevado a 0. E ele faz isso até 2 elevado a 63. Olha, se vocês quiserem ver o tamanho
desse crescimento exponencial, eu vou botar aqui no idle. Primeiro, soma igual a zero. Aí depois eu vou botar assim. For i em range 64, soma mais igual a 2 elevado a i. Vamos ver. Olha por que, que a rainha não percebeu que não daria para pagar. Porque esse crescimento exponencial vira um valor absurdo, né? Mas, pessoal, esse exercício era para exercitar a lógica, o raciocínio, exercitar vários conceitos que são muito importantes para a introdução à informática. Eu espero que esse gabarito que eu tenha mostrado para vocês tenha mostrado por que eu fiz essa prova. Eu pensei muito para fazer ela, tá? Assim, eu queria exercitar, não era tanto a sintaxe de Python, para mim isso é secundário. Eu queria exercitar se vocês sabiam percorrer uma lista, que tinha um exercício que era para pegar os múltiplos de 3. Eu queria ver se vocês sabiam usar o while, o enquanto uma condição for verdade. Se vocês sabiam usar o if com operadores lógicos, né? O e, and, e o ou, né? Or, certo? E se vocês sabiam entender um problema e codificar ele, mostrar o algoritmo dele. Para mim, isso é o importante.